Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada. Se você me permite, nós do portal Nova Contagem estamos aqui para mais uma vez falar de literatura brasileira. Eu me apresento, sou o poeta e professor Marcos Fabrício. Hoje vamos falar de literatura contemporânea e de algumas novidades do nosso mercado editorial. De todo esse complexo que movimenta a indústria criativa, eu vou falar hoje deste livro, A Angústia dos Dragões, poemas de Mauro Rocha. Mauro Rocha é poeta piauiense, radicado em Brasília, no Distrito Federal, é responsável pela Academia Cruzeirense de Letras e é um agitador aqui da nossa cidade e um cidadão brasileiro muito preocupado com as ações importantes do fazer artístico, literário e cultural. Um escritor notável, certo? E capaz de uma ironia muito fina. O desafio, pessoal, deste livro é, dentre outras coisas, perceber que em torno do título A Angústia dos Dragões encontra-se uma metáfora que fala da condição humana. Nós que somos tão grandiosos e capazes de grandes invenções e de ações nobres, esse mesmo ser humano também é frágil, delicado, cheio de limites, né? De algumas ações egoístas, de alguns atos menores. Então, essa dialética, essa encruzilhada existencial compõe cada um de nós e o poeta Mauro Rocha, através da sua atenção literária, vai falar desta contradição ambulante chamada ser humano. Uma contradição que não deve ser logo julgada como incoerência, mas compreendida como metamorfose. Pois bem, meus amigos, eu vou primeiramente aqui começar o nosso encontro com um poema do Mauro Rocha chamado Linha do Tempo. No meu caos e desespero, tentei vender minha alma ao diabo, que me olhou com desdém e desprezo, dizendo que não comprava mercadoria com defeito. Almas com fios de esperança e uma luz no fim do túnel não lhe interessava, apenas aquelas completas de escuridão. Repare que nesse texto o autor usa da ironia, né? Que é essa figura de linguagem que normalmente a gente utiliza o efeito do contrário para dizer uma coisa pela sua negativa. Então, por exemplo, o eu poético desse texto, ele diz que vai vender a alma para o diabo por um ato de desespero, de desesperança, né? De muita tristeza, de muita angústia, né? Aquele momento que a gente às vezes entrega os pontos, joga a toalha, beija a lona. Quem nunca curtiu uma fossa, não é verdade? Mas aí vem o diabo e diz: não, eu não suporto pessoas com esperança, pessoas que acreditam ainda naquela luz, lá no longínquo lugar chamado fim do túnel. Então, até o diabo tem critério. O diabo não gosta de pessoas esperançosas, de pessoas que acreditam num mundo melhor, de pessoas que tenham fome e sede de justiça, que lutam por uma vida coletiva em abundância. Realmente é infernal ser egoísta. É infernal não acreditar nas nossas potências. Potência no sentido de poder fazer. O poder, no substantivo, parece estar podre, mas o poder, enquanto verbo, é a nossa grande ferramenta de atuação no mundo. Então, pessoal, naquela hora que pintar um desespero, que pintar uma tristeza, uma angústia, não force logo uma felicidade. Procure refletir de uma maneira
bastante entregue e dedicada. Não vá logo a soluções simplistas. Saboreie cada pedaço da sua interrogação. E seja afirmativo, não no sentido conclusivo, mas no sentido reticente. Aproveite o benefício da dúvida para ampliar as suas interpretações, diminuir o peso dos julgamentos e aumentar a leveza da compreensão. Tudo isso a gente aprende por vários caminhos, dentre eles pelo livro A Angústia dos Dragões, de Mauro Rocha. Vamos a mais um texto, ok? Processo. Quem me quis vivo apenas quis zombar de minha existência, roubando meu sorriso, o amor e minha paciência. Olho no espelho e não me sinto humano. Tenho todos os defeitos e mais 3 para que não haja engano. Deixaram-me de presente os traumas, a loucura, a depressão. Esqueceu-se de mencionar o amor sem coração. Quem me quis vivo não me colocou como vítima, apenas como situação de lixo humano, e a morte em seu primeiro momento. Deixou-me de lado e foi cuidar do tempo, pois minhas lágrimas secas não satisfazem a dor, tem que ser enorme para que a morte acione o resgate. Quem me quis vivo deixou um molho de chaves, 1000 portas no aclive, no declive das chances. Cada porta aberta é um desafio, cada porta fechada é uma alma enterrada no vazio. Quem me quis vivo fui eu mesmo, para entender todo o processo desse caminho. Repare que o texto agora, a voz poética, apresenta uma seriedade, um tom grave, mas um tom de alerta, um tom para a gente tomar cuidado. A literatura nem sempre se apresenta de uma forma risonha. Se pensarmos bem, as selfies e as fotografias do mundo se apresentam com todo mundo sorrindo. Aonde há tanta felicidade assim? Nós estamos sendo, em muitos casos, falsos, abusando do uso da máscara para celebrar uma expressão que só em certos momentos nós temos, que é justamente a felicidade. A felicidade não é fácil. E a tristeza, muitas das vezes, pode ser justamente aquele estalo para a gente acordar e sacudir a poeira, dar a volta por cima. Ok, pessoal? Então, hoje a gente apresentou este livro, Angústia dos Dragões, de Mauro Rocha, um achado da literatura contemporânea. O contemporâneo não é o agora. O contemporâneo não é a novidade. O contemporâneo é o sabor dos vários tempos no momento mágico do presente. Aquele abraço, tudo de bom para vocês. Felicidades. Axé mais.